Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora, sou estudante de medicina e hoje eu vim falar com vocês sobre o que deu certo e o que não deu certo nessa reta final do Enem. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que sim, durante esse processo do vestibular, eu cometi muitos erros nessa reta final. Também, no fim das contas, na finaleira ali, para minha aprovação, eu acertei. Como? Fazendo provas antigas. Independente se tu tá começando a estudar agora ou se tu tá há muito tempo já no vestibular e já tem uma base boa, independente, você precisa, nessa reta final, focar em provas antigas. No ano de 2020, só para exemplificar aqui para vocês, eu e meu esposo, a gente passou por um processo de mudança de residência e eu lembro que a gente focou muito nessa questão da casa, da reforma, enfim, e acabou não estudando durante esse ano. E aí o que a gente acabou fazendo foi que no final do ano, faltando 3 meses para a prova, a gente pegou todas as provas do Enem e foi fazendo. Óbvio que naquela época eu ainda não tinha noção de como corrigir de forma eficaz a prova, mas assim, de fato, me ajudou muito no tempo de prova e também na questão de segurança durante a prova. Uma questão que eu queria deixar bem clara aqui para vocês é que Enem não é só estudar conteúdo, porque, gente, durante os meus primeiros anos de cursinho eu fiz exatamente isso e não deu bom, de verdade. Então eu gosto de dividir da seguinte forma: você precisa de conteúdos, então você precisa de fato saber conteúdo, mas você precisa dominar as questões e você precisa também, além de dominar as questões, seja interpretando o que a questão está cobrando de ti, qual conhecimento, às vezes mais conhecimentos associados em uma questão, também você precisa fazer essa questão no tempo de prova. Além de tu aprender o conteúdo, fazer as questões de forma mais rápida possível, você precisa também revisar. Não se esquecer de toda aquela matéria acumulada que você viu durante todo o ano. Então, assim, é um desafio gigante no vestibular, mas é possível. Como? Provas antigas. É só você analisar da seguinte forma: eu tenho as provas antigas, eu sei que elas vão ter os conteúdos que vão cair, e não vai ser só um conteúdo, só aquele conteúdo que dão no início do ano, só aquele conteúdo que dá no final do ano ali, normalmente nos cursinhos. São todos os conteúdos juntos. Então, na prova, tu vai conseguir revisar ao mesmo tempo que, durante a resolução, se você fizer uma resolução eficaz, tu consegue aprender. Além disso, tu consegue, através das provas antigas, tirar um bom diagnóstico daquilo que seria as tuas principais dificuldades, nas tuas dificuldades, que de fato tu vai conseguir a tua aprovação, gente. Não é naquilo que tu mais sabe, porque aquilo que tu sabe já está prontinho ali, tu vai acertar na prova. Tu precisa trabalhar aquilo que tu não sabe. Então, na reta final, basicamente, tu precisa de revisão, tu precisa também ver os conteúdos que tu não tá 100%, então tu não vai deixar de ver conteúdos novos, mas também você precisa focar em revisão. E isso tudo tu vai conseguir por meio de provas antigas. Uma dica para quem já fez quase todas as provas do Enem ou todas as provas do Enem é também pegar provas de outras bancas. Isso ajuda bastante, principalmente porque as questões que são mais difíceis no Enem, que sim, você precisa também acertar questões difíceis no Enem para conseguir passar em cursos concorridos como a medicina. Então não são só as questões fáceis e médias, tá? Então, basicamente, se tu pegar provas como FAMEMA, URGS, FUVEST, com certeza esses vestibulares vão te ajudar muito a conseguir acertar essas questões que são mais difíceis. Queria deixar aqui para vocês uma ideia de cronograma também. Acredito que alguns trabalhem, outros não. Então, você pode adaptar esse cronograma conforme for, tá? A gente começou a chover agora aqui, então acho que vai ficar um barulhinho. Mas, enfim. Segunda-feira, tu pode começar por um simulado. Débora, mas eu trabalho, como é que eu vou fazer um simulado de 5 horas e meia? Tu pode, então, deixar um simulado para os fins de semana, domingo e sábado, tu pode fazer, ou sábado, né, domingo ou sábado, tu pode fazer um simulado e tenta ver um dia durante a semana ali que tu consiga pegar essas 5 horas, pelo menos as 5 horas do segundo dia, né, porque eu sei que o primeiro dia ele tem 5 horas e meia. Outra ideia também é você fazer mais provas daquele dia em que você tem mais dificuldade. Eu tinha muito mais dificuldade, por exemplo, no segundo dia do Enem. Então, eu sempre fazia
2 provas antigas do Enem do segundo dia para uma prova antiga do Enem do primeiro dia. Quero deixar um adendo aqui para vocês, gente. Nada de fazer o primeiro dia sem a redação. No dia da prova, tu vai fazer a redação junto com o vestibular. Então, assim, ó, não vale fazer a redação separada e a prova separada. Com exceção de casos em que a pessoa, de fato, não tenha como fazer uma junção de 5 horas e meia. Então, a ideia seria de fazer, basicamente, 2 a 3 simulados durante a semana. Se você consegue fazer 3, faça 2 simulados de segundo dia para 1 de primeiro dia, caso o segundo dia, como normalmente é, seja também sua dificuldade. Agora, se você não consegue fazer 3 simulados, faça então 2 simulados e use os outros dias para fazer correções daquelas questões que você errou ali. As correções das provas antigas da FUVEST, da URGS, normalmente podem ser encontradas no próprio YouTube, de graça, assim, gente. Então, assim, existem professores ótimos nessa plataforma e basta só você copiar ali o índice da questão e colar no YouTube, que já vai aparecer algum vídeo como indicação para você assistir essa correção. Eu sei que tem muita gente que ainda tem muita dificuldade em redação, e uma coisa que me ajudou muito no início, algumas pessoas não recomendam, outras recomendam, mas desde quando eu comecei a utilizar o modelo pronto de redação, assim, gente, nossa, eu melhorei muito. Por quê? Porque eu não tinha ideia de como desenvolver uma redação dissertativa, argumentativa, de forma que pontuasse no Enem. Não é só você chegar lá e sair escrevendo. Você tem que se atentar às competências que são cobradas no Enem, né, em relação à redação. Então, gente, eu acho interessante, se você tem essa dificuldade, sim, de pegar um modelo pronto nesse momento, mas desde já ir treinando todos os temas com ele. No início eu levava o modelo todo pronto e só preenchia, e isso me tirou muito ponto na C3 e na C2 também. Então, uma coisa que eu fiz no final foi não utilizar mais o modelo pronto com as citações prontas, mas só a estrutura da redação. Por exemplo, eu sabia que na introdução a primeira coisa que viria na minha redação seria uma citação que tivesse a ver com o tema. Então, eu tentava garantir a C2 já na introdução, que a C2 ela é uma competência que ela fala, né, sobre essa questão de tu trazer repertórios de fora, né, de diversos conhecimentos, seja eles interdisciplinares ou também pode colocar filmes, séries, livros, até mesmo músicas, e coincidam com aquilo que o tema tá falando ali. Eu lembro, inclusive, da minha redação de 2022, se eu não me engano, eu tirei 940 na redação, e eu gabaritei a C2, e eu citei o Chaves, né, porque falava ali do registro civil, né, então eu citei ali a série do Chaves. Depois eu coloco aqui pra vocês a fotinho, pra vocês verem como é que ficou essa estrutura da introdução. Então, se você de fato tem essa dificuldade, comece desde já, pegue o modelo pronto e vá estudando ele e aperfeiçoando ele. Você pode trocar alguns conectivos, você pode deixar a aba das citações em aberto para você conseguir ir colocando citações que coincidam mais com o tema do que aquelas que seriam as citações coringas, né? Mas, de fato, o modelo pronto ajuda muito. Falamos aqui de provas antigas, da importância dela, também em relação à redação sobre o modelo pronto, que sim, me ajudou muito, principalmente na segurança no momento da prova, porque você sabe bem aquele tema da redação, sim, gente? E você fica atônico, né? Tipo, o que eu faço agora? O que eu vou escrever sobre isso? Então, quando eu ia com o modelo pronto, eu me sentia mais segura para escrever redação. E assim, super deu certo. Foi, assim, de fato, o que me garantiu uma vaga na medicina. E eu queria perguntar para vocês querem que eu comente, que eu mostre aqui o meu modelo pronto para vocês? Deixe nos comentários que eu trago para vocês, tá bom? Gente, agora eu quero falar com vocês sobre a correção, que é uma das etapas mais importantes desse estudo por questões, tá? No caso, nessa reta final do estudo com o simulado.